Hoje eu queria contar um caso bem sucedido de racismo nas escolas. Quem me contou essa história foi uma amiga minha que era coordenadora pedagógica de uma escola de elite, uma das principais escolas de elite em São Paulo, há alguns anos, e teve um episódio em que uma aluna de mais ou menos 10 anos de idade estava na aula e fazendo um trabalho de grupo, e ela caiu junto com uma pessoa negra, com um menino negro, e ela falou que não queria ficar com ele porque ele era sujo. Ela falou isso, e aí claro que foi uma questão super delicada, super complexa, e eu achei interessante a maneira como ela lidou, por ela ser psicóloga. Ela resolveu usar esse episódio como uma oportunidade. Tudo que acontece, que vem à tona, é uma oportunidade para a gente olhar, entender e lidar com aquilo. Porque o primeiro reflexo dos pais foi tirar o menino da escola. E ela resolveu então conversar com a menina, conversar depois com o menino também. Então foram várias conversas e foi muito delicado, porque quando ela conversou com a menina realmente entendeu um pouco, mas chorou. Aí chegou em casa, falou para os pais foram no dia seguinte super bravos, falando que ela tinha intimidado a menina. Então ela teve que lidar com uma gama de emoções, que vem à tona, muito, muito complexa, e isso mostra que a gente não tem, a gente não desenvolveu a qualidade de lidar com as nossas emoções. Isso é mais complexo. A gente tem uma tecnologia muito grande, mas o ser humano ele não evoluiu nada basicamente em relação a lidar com conflito, com emoções, porque o primeiro reflexo é sempre a punição. A punição ela já existe, ela tem um lugar, as leis elas defendem coisas que são para ser defendidas, quando existe agressão, quando existe racismo. Isso já foi, essa evolução já teve, mas voltando para a história, foi interessante porque isso levou, na verdade, alguns meses, e entre conversa com os pais, aí junto os pais, junto as crianças, então assim, ela usou isso como uma grande oportunidade, porque o que acontece, se essa criança negra, ela simplesmente sai da escola, porque a própria criança queria sair da escola, queria sumir. Então assim, os pais, não, vou tirar da escola, que absurdo, a escola não puniu, não expulsou o aluno, ficou de um lado os pais pressionando para expulsar, e do outro os pais também pressionando para rever essa questão e ter mais paciência. Então é muito complexo lidar com isso, mas o final foi um final feliz, para dizer que existe maneiras, quando a gente já tem recurso, existe a comunicação não violenta, já existe recurso já existe recurso para lidar com essas situações, mas a gente não está acostumado. Então a gente sempre acha que a punição é o melhor caminho, mas o caminho é a educação. A gente tem que estabelecer uma conversa, a gente tem que ser capaz, o ser humano um dia ele tem que evoluir, ser capaz de conversar, o que é cada vez mais difícil, por causa das redes sociais. O problema das redes sociais é a hiperpolarização, não é só a polarização. Polarizar é normal, você pode polarizar, conversar, ainda existe diálogo. Na hiperpolarização, existem dois extremos que eles vão se afastando, eles vão criando realidades muito próprias, nessas bolhas ideológicas, e tem as guerrilhas ideológicas, Então as guerrilhas, você cria grupos que vão se expandindo em relação a ficar cada vez mais radical, a radicalizar o discurso. Então a gente vive um mundo cada vez mais extremo, a gente vai ter que regular as redes sociais, não vai ter saída, porque virou um processo muito, muito complicado, que no momento que a gente tem que ter mais diálogo, a gente tem que evoluir, tem que crescer, é uma hora que tem muito ódio, muita gritaria. Por quê? Porque as pessoas estão ficando doutrinadas em cartilhas ideológicas, que na maioria das vezes é um marketing político, Então você cai no marketing político de algum candidato que vai te fazer acreditar em várias questões que ele quer que você acredita,
para hostilizar o outro, o inimigo, né? Então assim, hoje em dia a gente vive um processo que as pessoas querem, elas acham que o mundo vai melhorar quando matar o seu inimigo, né? Que seja de esquerda, a esquerda que né? Quando a direita, os fascistas não existirem mais, o mundo vai melhorar. Então a gente tem que exterminar, né? Que é uma política de extermínio. Então as pessoas desejam ardentemente colocar fogo, né? no seu opositor, assim, depois de tanto ódio ideológico que é cultivado. A gente tem que inibir o ódio ideológico, é uma questão já de... Não tem nem o que conversar sobre isso, né? Porque assim, a gente não pode seguir cartilhas e radicalizar, porque então não existe moderação, né? Eu, por exemplo, sou sempre o isentão, né? Isento porque eu não gosto de cartilha ideológica, né? Eu não gosto de embarcar, eu quero criar um discurso mais complexo, criar diálogo. Como é que você vai ter diálogo se você separou, né? Então assim, o risco hoje em dia é o extremismo, dos dois lados. É um mundo que fica cada vez mais extremo e a gente está repetindo o mito da Torre de Babel, que é simplesmente isso, são várias línguas. O que é várias línguas? As pessoas não se entendem mais. É tanto gueto, é tanta bolha ideológica que vai crescendo que não existe mais possibilidade de diálogo. Isso é uma das questões mais graves que a gente está enfrentando hoje em dia. E para terminar, eu queria contar a história de racismo que teve um final feliz. Que aconteceu o seguinte: o menino acabou ficando super popular, super querido pela classe, então ele saiu do lugar de vítima, né, de se sentir agredido, de não ter lugar, e foi super acolhido, né? Então, e a menina também foi depois acolhida, então assim, conseguiram acolher os dois dentro da comunidade aos poucos. Então assim, é possível fazer esse acolhimento. Se a gente é adulto, se a gente tem recurso para isso, por que não, né, usar os recursos pedagógicos, o que já existe, né, de recurso para mediar. A gente precisa de mediadores, pessoas que são mediadores, são muito habilidosas para fazer mediação, estabelecer uma comunicação nesses dois lados, porque é isso. A grande questão do racismo que a gente tem que evoluir é que a gente tem que ter participação de todos os lados, a gente tem que conversar com as pessoas que são racistas. A gente não pode criar só uma cartilha ideológica do racismo que não converse também com os brancos. Então, assim, não existe possibilidade de você evoluir na questão do racismo sem unir, né, as etnias que estão em conflito. Não tem como. Você fica uma coisa estagnada, uma coisa hermética, né? Se só existe o poder, né? Se o antirracismo é só liderado por pessoas, né, que estão envolvidas, claro que tem um lugar de fala negro, claro, não estou colocando em questão isso. Mas não existe, a gente tem que abrir, na verdade, esses lugares de poder, né? Porque mesmo no feminismo, existe grupos de feministas que não se entendem. Então imagina assim, mesmo mulheres que são feministas não se entendem, ou pessoas que são antirracistas não se entendem, imagina como é que a gente pode abrir essa conversa. Então o grande desafio é isso, né? É dar fala para todas as pessoas que estão envolvidas, e começar a conversar com as pessoas que são os racistas, que são os machistas, né? Criar diálogo entre essas pessoas, senão não tem como evoluir, a gente vai ficar sempre no mesmo lugar.